Som. Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus, amém? Abra sua Bíblia comigo, Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11. Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11. Vai nos dizer assim: e disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi-se e chegou-se à cidade daquela terra, o qual o mandou para os campos apacentar os porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si mesmo disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e pedir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. E quando estava de longe, viu seu pai, moveu-se de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, contra o céu e perante a ti, contra o céu e perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei-me depressa a melhor roupa, e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramos, porque este meu filho que estava morto reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começou a alegrar-se. Amém? Amados, louvado seja o Senhor por esse texto. O pastor Marcel, direcionado pelo Espírito Santo, tem nos proposto um tema para esse ano de 2022, que é crescer em amor. Irmãos, e crescer é algo desafiador em qualquer esfera da vida. Você que estuda crescer na escola é desafiador. Cada ano que se passa, as coisas vão ficando aparentemente complicadas. Você crescer numa empresa também não é fácil. Isso requer capacitação, isso requer empenho, isso requer muita dedicação da sua parte. E aqueles que já jogaram videogame sabem, cada fase que você passa, as coisas tendem a ficar mais difíceis, até que você consiga concluir o final. E eu meditando, quando o pastor disse para mim trocar, que quem estaria pegando hoje era o Hélio, eu comecei a pensar: Senhor, o que o Senhor quer transmitir para a sua igreja? E o Senhor me deu um tema para essa mensagem: o amor que transforma. Amém? Amados, eu tenho aprendido uma coisa: se eu cresço em amor, o amor tem que me transformar. Não tem como eu, Eduardo, dizer que estou crescendo, galgando, graduando em amor, e esse amor não me transformar. O texto ao qual nós lemos aqui, ele vai retratar muito bem isso, a respeito de crescer em amor. Só que eu estive meditando uma coisa e eu parei para analisar. Irmão, só tem como você crescer em algo se você tiver a certeza que você é pequeno. Se você tiver a certeza que você é pequeno naquilo, você busca crescer. Você só lava uma coisa se ela estiver suja. Se não estiver suja, você não lava. Você deixa do jeito que está. Você só vai esquentar uma comida, por exemplo, a gente que trabalha aqui, se você tiver certeza que ela está fria. O contrário disso, você não esquenta.
Ou seja, você só vai buscar cura de algo se você tiver certeza que você está doente. Então eu só vou crescer em amor a partir do momento que eu entender que eu sou pequeno nessa área. E é interessante, irmãos, que nós temos uma perspectiva do nosso ver humano que nós já amamos o suficiente. E isso é um engano. Porque existe um padrão, segundo a Escritura, que Deus requer que nós amamos. Existem princípios de amor, os quais o Senhor vai transmitir para as nossas vidas. E aqui no texto vai nos dizer o seguinte, que Jesus propõe uma parábola do filho pródigo. E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda ou da herança que me pertence. É interessante que essa atitude aqui, ela reflete algo. Porque todos nós sabemos aqui que alguém só recebe uma herança quando o pai ou a mãe morre, infelizmente, né? Veio ao óbito, aí você recebe a herança, você se aposta daquilo. E o que me chama a atenção aqui é que o filho está dizendo para o pai, naquela atitude, pai, para mim o senhor morreu, eu quero viver a minha vida. É isso que o filho está dizendo para o pai, pai, a partir de hoje para mim não dá, eu quero viver a minha vida. E é interessante, irmão, que nós como igreja, muitas das vezes com algumas atitudes, nós fazemos isso. Senhor, eu quero viver a minha vida. Senhor, eu quero que as coisas sejam segundo a minha vontade. E não é assim. Porque um dos grandes mandamentos é: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. Irmão, eu vejo aqui que aquele jovem, ele não estava amando ao Senhor, que Jesus está propondo. E eu preciso me perguntar, irmão, até onde eu estou disposto a amar ao Senhor? Você precisa perguntar para si mesmo, até onde você está disposto a amar ao Senhor? Porque se aquele jovem perde a fazenda para ele ir viver a vida dele, logo eu entendo que ele tinha expectativas, logo eu entendo que ele tinha projetos. Esse é o retrato nosso como igreja hoje. Nós temos nossas expectativas. E o problema é que muitas das vezes, essas nossas expectativas que nascem do nosso coração enganoso, não batem com as expectativas de Deus. E é aí que nós nos frustramos. Porque existe uma necessidade de Deus tratar com o nosso coração. E às vezes o tratar de Deus com o nosso coração, ele dói, irmãos. Não vai ser fácil. E esse jovem diz, pai, dá-me a parte da herança que me convém, para ele viver a vida dele, irmão. Aquele jovem, como eu disse, com certeza ele teria expectativas. Só que eu te faço uma pergunta hoje, irmão. Segundo todas as expectativas que você tem traçado para si, profissional, financeira, material, se o Senhor não for com você, você ainda vai anseiar por mais do Senhor na sua vida? Talvez você sonhou com aquela casa linda, 2 ou 3 andares, área gourmet, todos os quartos, né, no caso suítes, quarto com banheiro, sala de jantar. E se o Senhor não for com você para isso? Talvez você sonhou com aquele carro, e eu gosto de carro, irmão. Sonhou com aquele Corolla, ou com aquela Hilux, ou com aquela Amarok, o que não é pecado. Mas se o Senhor não atender as suas expectativas dentro daquilo que você quer. Porque aquele jovem, ele estava amando mais as suas expectativas do que o pai. E o Senhor começou a ministrar isso no meu coração, irmão. Quando eu amo ao Senhor, quando eu tenho um amor por Ele acima de todas as coisas, o amor que eu tenho com Ele vai me transformar e eu vou viver os projetos e a vontade do Senhor para a minha vida. Irmão, se você não está vivendo a vontade do Senhor para a sua vida, tem algo de errado com o amor que você tem por Ele. Às vezes nós temos muitas expectativas, só que o Salmo 127, ele nos relata uma verdade. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos é repousar à tarde e acordar cedo, comer o vosso pão com dores.
Ou seja, qualquer esforço fora do Senhor resulta em fracasso. Talvez, meu amado, você quer um 2022 triunfante. E eu quero te dar uma receita. Busque a vontade do Senhor. Vai para o seu quarto, vai orar. Esse dia meu irmão, eu estava deitado lá final de semana, ele me pediu um conselho, falou: doutor, que se projeta assim, assim, assim. Irmão, às vezes, irmão, de tanto me frustrar, o Senhor me ensinou uma coisa. Eu coloco tudo na mesa com Deus em oração. O Senhor fala assim: eu quero ir por aqui, a minha expectativa é essa, é isso e aquilo. E eu pergunto: o que é do Senhor para mim e qual é o tempo do Senhor para isso? Porque você precisa daquilo que é de Deus para a sua vida, mas buscar o tempo de Deus, no tempo de Deus. Porque às vezes Deus pode ter até aquilo para você, mas se for fora do tempo, isso vai te trazer frustração. E eu preciso disso, irmão, que esse amor me transforme a ponto de eu viver a vontade daquilo que o Pai tem aqui, porque o Pai aqui é Deus, e nós somos o Filho, e nós precisamos entender isso, irmão. Talvez, meu amado, você anda frustrado, cabisbaixo, desanimado, mas eu te pergunto, aquilo que deu errado na sua vida, de fato, é a vontade de Deus ou foi o engano do seu coração? Porque às vezes tem uma tendência que fala: não, irmão Eduardo, a gente espiritualiza, que o diabo entrou, fulano deu uma brecha, e né? Não, irmão. Irmão, eu aprendi uma coisa: quando é de Deus acontece. Quando é segundo a soberana vontade do Senhor, o Senhor faz acontecer, Ele faz acontecer. Nós precisamos entender isso, irmão. E o filho aqui, ele estava amando mais as coisas do que o Pai. E o primeiro ponto que eu aprendo: quem ama o Pai acima de todas as coisas, vai fazer uma coisa, que é a renúncia. Renúncia, meu amado, é coisa de quem ama o Pai. Renúncia não é um mero ritual. Não. Renúncia é coisa de quem ama o Pai, de quem entendeu quem o Pai é, quem o projeto que o Pai tem, a vontade que o Pai tem, e se sujeita a isso. Nós temos alguns exemplos aqui. Nós temos o pastor Marcelo, né, que Deus colocou ele aqui na obra, ele tinha as expectativas dele, mas Deus separou. Nós temos o pastor Everton, que estava dentro da Energisa. Irmão, eu fiz prova para a Energisa, uma grande empresa. É só você, depois que você entrou lá, só você fazer carreira, abriu mão para estar aqui. Nós temos o Marcos Paulo, que trocou de serviço para ter mais tempo para a obra do Senhor, para o propósito de Deus. Isso é renunciar por amor ao Senhor. É você entender e falar assim: Senhor, eu me sujeito a Ti porque eu amo o Senhor. E a pergunta que eu te faço: você já renunciou por amor ao Senhor? Você já abriu mão? Às vezes é algo que você quis muito e você não, Senhor, mas por amor a Ti, eu abro mão. A renúncia, ela é algo que faz parte de quem ama o Senhor. E esse amor de Deus, meu amado, vai te transformar em alguém que renuncia. E não é só renunciar a projetos. Às vezes, meu amado, você vai renunciar lugares. E com todo carinho e respeito que eu digo isso para você que está aqui, para você que me ouve, você vai renunciar até mesmo pessoas, por amor ao Senhor. Às vezes, você sabe que você vai num lugar, não vai glorificar o Senhor, você vai abrir mão. Às vezes você vai estar com pessoas e aquilo não vai glorificar o Senhor, e dentro daquela circunstância você vai renunciar. Porque Provérbios, se eu não me engano, Provérbios 10, 22, vai dizer que as bênçãos do Senhor é o que enriquece e não acrescenta dores. Ou seja, se aquilo que eu tenho, né, se aquilo que eu estou é bênção para a minha vida, isso vai me acrescentar. Então, se não me acrescenta, eu não vou aborrecer o Senhor com aquilo. Só que o filho pródigo, ele amou mais os bens, a herança, as suas expectativas, do que o pai. Olha que Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19. Eu imagino Paulo, se ele pudesse entrar, estar diante do filho pródigo. Olha o que Paulo diria para o filho pródigo. 1 Coríntios 15, 19. Se esperamos em Cristo, só nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. A perspectiva daquele filho era viver a vida dele, os projetos dele. E a pergunta que eu te faço: mas qual é a sua perspectiva? Qual é o anseio que você tem? É algo que veio do coração de Deus? Não, porque se veio do coração de Deus segundo a vontade, aquilo que eu falei vai acontecer.
Mas se não, irmão, você pode se frustrar. E que você tenha a maturidade de dizer: foi um engano do meu coração, fui eu que errei. Um dia eu me lembro quando uma pessoa chegou para mim, me viu em Miraí, 2015, eu tinha voltado do Rio. A pessoa falou assim: você voltou? Eu falei: fulano, voltei. Uai, mas você estava bem lá, irmão, 6 meses de farmácia, eu era subgerente. Estava ruim não. Meu patrão era crente, gostava de mim. Estava ruim não, 6 meses subgerente, ele está ruim não, me ensinando. Só que eu tive que calçar a cara e dizer: foi o engano do meu coração que me levou até lá. Eu estava com esse desejo de subir, de querer coisas. E me fizeram uma proposta e eu fui. Passei por 2 assaltos, aí no segundo eu entendi, falei: eu vou rapar fora. Falei: vou meter o pé. Um menininho do tamanho desse rapaz aqui, mais ou menos, de camisa preta aqui, ó. Se eu deixo um tapa nele, ele caía. Só que ele estava com a pistola .40 na mão. Aí ficou ruim, foi para mim. Tremendo, me assaltando tremendo. Eu falei assim: meu Deus, se isso aqui disparar. Eu falei: não, mas vai fazer um estrago. Vai dar tempo nem de chegar comigo no hospital. .40, eu negócio de arma, eu conheço arma. Ele vai fazer um estrago. Aí eu falei assim: vou embora. Cheguei meu patrão, falei: ó, sinto muito, você dá baixa na minha carteira. Não aguento não, irmão. Depois daquilo, irmão, eu perdi a paz. Os outros entravam na farmácia, eu falei: é assalto, né? Que carioca tem aquela coisa, Vinícius trabalhou lá, é meio estourado, né? Eu trabalhava perto de favela. E uma das características que eu aprendi, irmão, quando aquilo rouba a sua paz, aquilo não é de Deus para a sua vida, não. Paulo vai dizer: a paz de Cristo seja o vosso arbítrio, ou seja, a vossa escolha. Quando você escolhe em Deus, você escolhe em paz. Você está tranquilo. Aí eu perdi a paz, falei: vou embora. Juntei meus trem e vim embora, irmão. Tudo para subir na vida. E ele falando: você junta o dinheiro, tal. Eu falei: não, sinto muito. Você precisa, irmão, estar dentro dos projetos de Deus. É interessante que nós perdemos, né, recentemente a pastora Ludmila Ferro. Quem nunca chorou, irmão, escutando aquele hino, Sonhos de Deus, né? Os sonhos de Deus jamais vão morrer, né? Não desista, não pare de, né? Não vou cantar não, irmão. Pregando eu já sou ruim, cantando então é pior ainda. Eu sei que você já chorou, irmão, escutando esse hino. Só que, irmão, Deus não nos chama para viver sonhos, Ele nos chama para viver a vontade dEle. O meu sonho é uma coisa, a vontade de Deus é outra. Isaías no capítulo 55, ele vai relatar isso. Que Deus diz para o povo: olha, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos a vosso respeito. Ou seja, o que Deus tem é além. Mas o que eu preciso fazer, irmãos? Eu preciso me colocar em Deus, buscar ao Senhor e não amar as coisas, porque o próprio Jesus nos ensina isso. Em 1 João, abra ainda sobre você amar as coisas. 1 João, olha porque nós não devemos amar as coisas. 1 João capítulo 2, a partir do verso 15, vai nos dizer assim: não ameis o mundo, nem no que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Meu amado, você quer permanecer? Faz a vontade de Deus. Sabe por que tem algumas pessoas, irmão, que não conseguem permanecer na caminhada, na fé? Porque não querem fazer a vontade do Senhor, não querem se sujeitar. E eu preciso orar a Deus para que Ele transforme o meu coração, a ponto que eu ame acima de todas as coisas e me sujeito a Ele. Eu preciso amar o Senhor. Segundo ponto que eu quero aqui tecer com vocês: quem cresce em amor não é guiado por suas emoções e sentimentos. É interessante que, por que eu coloquei isso aqui? A Bíblia relata que é um jovem. E a gente que é jovem, eu não posso falar que eu sou muito jovem não, porque eu já tenho 29, então para mim já passou um pouco. Mas quando a gente é jovem,
a gente tem um ímpeto muito forte, né? A gente já acha que sabe de tudo. Eu me lembro que muitas vezes minha mãe queria conversar comigo, né? Por exemplo, quando eu parei de estudar com 13 anos, ela virou assim: Eduardo, não é assim. Na sua época eu não tive oportunidade, eu não tinha uniforme, tinha que comprar livro. Eu pensava comigo: não, minha mãe está por fora, eu vou trabalhar, eu vou ganhar dinheiro. E minha mãe falava: não faz isso não, eu sou sua mãe, eu quero o seu bem. Eu lembro dela direitinho conversando comigo. E às vezes ela ficava um pouquinho irritada. E ela falava um ditado que eu não esqueço. Ela falava assim: Eduardo, meu filho, quem não aprende em pé, aprende deitado. E eu guardei isso comigo. Por que esse ditado retrata? Se você não aprende numa circunstância boa, você vai aprender numa circunstância ruim, irmão. E é muito ruim, mano, quando Deus nos entrega as concupiscências, as paixões do nosso coração para Ele tratar conosco. Porque Deus entrega, sim. O pai poderia ter dito para o filho: filho, eu não vou te dar herança, fica aqui, eu sou seu pai, eu te amo, eu tenho o melhor para a sua vida. O pai poderia ter feito isso na parábola? Sim. Ele fez? Não. Porque, irmão, existem circunstâncias que o Senhor precisa tratar com o nosso coração. Existem momentos que eu costumo dizer que Deus vai nos dando corda, Ele vai deixando a gente ir, até ver onde a gente consegue ir. Só que depois Ele vem trazendo. É igual quem solta pipa, você vai dando linha, aí depois você vem chamando, você vem trazendo. E às vezes Deus nos traz, irmão. Deus vai deixando você seguir até certo ponto, para tratar com o seu coração. E o que o pai na parábola fez? Deixou com que o filho fosse. Deixou com que o filho isso. Porque o pai é ruim? Não. Mas porque o pai queria trazer uma lição para ele. Existem circunstâncias, meu amado, na sua vida eu tenho aprendido, que não é que Deus é ruim, mas é Deus tratando com o seu coração. É Deus mostrando para você o quão enganoso o seu coração é. Às vezes nós falamos assim: irmão Eduardo, eu vou por esse caminho porque Deus conhece o meu coração. Irmão, deixa eu te falar uma coisa: Deus não está preocupado com boa intenção. Tem um ditado que diz aí que boa intenção o inferno está cheio. Existem exemplos na Bíblia que Deus não aceita boa intenção. Uzá e Aiô, quando eles foram trazer a arca, a intenção era boa, irmão. Só que o problema da intenção é que normalmente ela quebra princípio. Muitas pessoas boas intencionadas quebram princípio. E qual o princípio que o jovem, o filho pródigo quebrou? O princípio de honra. Irmão, se você faz algo que quebra um princípio com boa intenção, sinto muito te informar, vai dar errado. Deus é um Deus de princípios. Nós não podemos quebrar princípio com base em boa intenção. Quando foram trazer a arca, pegaram uma junta de boi nova, que não tinha sido trabalhada. Pegaram um carro de boi novo, ou seja, um carro zero. Colocaram a arca ali em cima, para trazer a arca de volta, que representava a presença de Deus. Só que quando começou a passar por um terreno ruim, a arca ia cair. Uzá foi e levou a mão para a arca não cair. O Senhor fendeu ele de alto a baixo, porque somente quem poderia tocar na arca eram os sacerdotes e os levitas. E para a arca ser trazida, ela tinha que ser carregada no ombro dos levitas. Quebraram o princípio. Irmão, com todo carinho e respeito, Deus não está preocupado com a sua boa intenção. Deus está preocupado se você cumpre princípios. Não fira princípios por causa de boa intenção. Ah, Eduardo, eu vou fazer isso assim na igreja, mas eu vou bater de frente com o pastor. A sua intenção pode até ser boa, mas você está quebrando princípio. Ah, Eduardo, eu vou fazer isso assim lá dentro da minha casa, mas eu vou bater de frente com meu pai e com a minha mãe. Você está quebrando princípio. Honra o teu pai, honra a tua mãe. Quem manda na sua casa lá é seu pai, é sua mãe. Então nós não podemos, irmão, ferir princípios com boa intenção. E quem cresce em amor não é guiado pelos seus sentimentos e emoções, ou seja, intenções. Não seja guiado, meu amado, pelas suas intenções. Você foi chamado para viver pela fé. E a fé nos mostra que nós devemos viver princípios. E aquele jovem, ele quis quebrar princípios com a intenção de viver o seu ímpeto. Que o Senhor gere em nós, coloque em nós uma geração de princípio. E quando eu sigo esse princípio,
quando a minha mente ela é renovada, ela é transformada na palavra. Paulo vai dizer em Romanos 12:2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis quão boa, agradável e perfeita é a vontade de Deus. O que eu acho lindo disso, que Paulo vai dizer que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então entenda uma coisa, meu amado: o que está reservado em Deus para você não é ruim, é algo bom, agradável e perfeito. Mas Deus quer te renovar, Deus quer transformar a sua mente e fazer com que você seja um crente, irmão, de princípio. Só que muitas vezes, irmãos, a gente é guiado por sentimentos, e nós não podemos ser assim. Isaías, como eu falei, capítulo 55, do versículo 8 ao 11. Às vezes nós criamos tantas expectativas fora, né, da realidade que Deus tem nos proposto. É interessante, irmãos, que quando eu falo que Deus tem reservado o melhor para a sua vida, Isaías diz que o caminho do Senhor não é o nosso caminho. Só que isso é interessante, que quando nós criamos expectativa, eu falo assim: o que Deus, irmão, tem reservado para você é melhor. Eu vou exemplificar aqui com um carro, porque eu gosto muito de carro. Talvez você queira uma Estrada ou uma Saveiro, né, que é caminhonetes. Aí eu falo assim: irmão, Deus tem reservado o melhor para você. Você pensa: nossa, Deus vai me dar uma Hilux ou uma Amarok, meu Deus, louvado seja o Senhor. Só que não é isso. Não é isso. Você sabe por quê? Pedro, quando o Senhor se manifesta até ele ali na praia, e o Senhor manda com que ele vá, que ele se lance ao mar, para ele pescar, e lançar a rede à direita, ir ao mar alto e lançar a rede à direita. Algo interessante acontece. Pedro tem, posso dizer que a maior pesca de sua vida. Diz a Bíblia que o barco quase ia a pique, ou seja, o barco quase ia afundar. 2 barcos, ele teve que repartir, porque senão o barco ia afundar. Só que interessante que quando chegando na praia, Pedro não viveu, irmão, da pesca. Porque o que Deus tinha para a vida dele não era que Pedro fosse um pescador bem sucedido. O que Deus tinha para Pedro era um apostolado. E esse apostolado, esse chamado que Deus, não ia envolver grandes quantias de dinheiro. Pedro poderia ter ficado na praia, sendo um pescador. Só que aqueles peixes, ele ia comer ou ia vender, iria acabar. Mas ele seguiu o Senhor. Você sabe por quê? O provedor é melhor do que a provisão. É isso que nós temos que entender. O Senhor é melhor do que aquilo que Ele pode nos proporcionar, do que coisas. Então nós não podemos deixar esse sentimento de coisas melhores tomar conta da nossa vida, irmão. Você tem entendido isso? Às vezes o que Deus tem reservado o melhor para a sua vida não vai ser você chegar lá no topo, além daquilo que você já imaginou, não. Às vezes pode ser você ter algo um pouco mais simples, financeiramente, materialmente, profissionalmente, mas dentro daquilo ali, o Senhor vai ser engrandecido. É isso que nós precisamos entender, irmão, e tirar um pouco dessas nossas emoções, desses sentimentos, e encarar a realidade da fé, segundo o propósito que Deus tem nos chamado. Então deixa eu te dizer uma coisa: não seja um crente guiado pelos seus sentimentos, as suas emoções, porque elas vão te trair, irmão. As suas emoções e sentimentos, elas te traem. Quando você vai começar a semana na segunda-feira, de domingo para segunda, depois de um culto, você começa bem, aí você chega na empresa, você tem um atrito com alguém, aí você já cai a espinhela, como diz a minha mãe, você cai. Aí terça-feira, você vai oscilando durante a semana. Ou seja, eu não posso andar pelas minhas emoções e sentimentos, mas eu preciso andar conforme a fé e crescer em amor, porque quem cresce em amor não é guiado pelas suas emoções e sentimentos. Mais um ponto: quem cresce em amor não está preocupado com popularidade ou reputação. Por que eu separei isso aqui, irmãos? Nós vivemos uma geração, né, de WhatsApp, de Instagram, de TikTok, né? E se tem uma coisa que nós como igreja temos sido, é populares, né? Temos
nos tornado populares, legais. Só que eu tenho entendido que o Senhor não está nos chamando para ser legal. Não estou dizendo, meu irmão, que você vai ser aquele crente, né, que tudo vê anjo, tudo vê demônio. Não. Só que às vezes esse ser legal tem tirado princípios e valores do nosso meio. Exemplo, alguém chega falando com você a respeito, por exemplo, vou dar um exemplo aí, de adultério. Aí você, em vez de se posicionar como um cristão, fala assim: não, está errado. Fulano deveria ter largado o marido dela, ou ter largado a esposa dele. Deveria ter ficado. Aí você, né? Ah, não, é assim mesmo, né? Porque você quer ser legal com os outros. Quando eu cresço em amor, eu não estou preocupado com a minha popularidade, irmão. Às vezes, como igreja, a gente quer ser popular. A gente quer ser legal. Às vezes alguém chega falando algo para você que você tem que transmitir um princípio ou cortar. Você procura ser legal, irmão. Ficar de bem com todo mundo. E eu entendo, meu amado, muitas vezes para mim ter paz com Deus, às vezes vou estar em guerra com alguém. Alguém vai olhar e vai falar assim: não, peraí, eu não posso falar isso aqui no ouvido do pastor Marcelo não, porque vai dar em mim. Eu não posso falar isso aqui com o Marcos Paulo não, porque ele é cristão, ele é crente. Ele vai dar em mim. Pastor, um dia pregando aqui, ele falou uma coisa que me chamou a atenção. Ele disse: meu amado, se as pessoas, mais ou menos assim, se as pessoas ficam à vontade para conversar qualquer tipo de assunto com você, tem algo errado com o seu evangelho. Aí eu parei para analisar algumas amizades que eu tenho, que eu conheço. Não, mas o pastor está certo. As pessoas não podem, meu amado, ficar à vontade para conversar qualquer tipo de assunto com você, não. As pessoas têm que olhar e falar assim: não, peraí, ele é um cristão, é um crente, é um servo de Deus. Quem cresce em amor não está preocupado com a popularidade. Eu sei que saiu um pouco do contexto, mas eu não posso me preocupar com a minha popularidade. Às vezes nós queremos ter paz com todos. Jesus vai nos transmitir algo a respeito de Mateus, capítulo 10, no versículo 22. Olha o que o Senhor vai nos dizer. E odiados de todos serei por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus instruindo os 12 na sua missão. Às vezes, meu amado, por você ser discípulo do Senhor, você vai ser odiado. Às vezes na empresa onde você vai estar, vão fazer uma injustiça, você vai bater de frente, você vai ser odiado. Às vezes na sua família, eu não sei em qual esfera, Deus vai usar a sua vida. E isso vai colocar em xeque a sua popularidade. Mas por quê? Porque você frisa um princípio do Senhor. Então não se preocupe, meu amado, com a sua popularidade. Não se preocupe em ser legal. Não se preocupe em ter princípios. Se preocupe em ser alguém que o Senhor olha e se agrada de você. Só que às vezes a gente quer ser legal, irmão. E esse ser legal com pessoa nos coloca mal com o Senhor. Eu sei que fugi um pouquinho aqui do contexto, mas eu queria transmitir isso para os irmãos. Não se preocupe com essa popularidade. O jovem foi e gastou tudo quanto ele tinha. E ele resolve voltar. E quando ele volta, como diz o texto, o pai o recebe. É interessante, irmãos. Algo que eu quero transmitir aqui para os irmãos. Abra sua Bíblia em Romanos, para me complementar esse final. Romanos capítulo 5. Sobre o amor que transforma. Romanos capítulo 5, no verso 5, na parte B, vai nos dizer assim: porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo de Deus que nos foi dado. É interessante que quando o filho volta e ele reconhece que ele errou, ele reconhece que ele não deveria ter feito aquilo, e ele se coloca na posição de servo, fala assim: não, agora eu vou ser servo. Só que o pai não recebe ele como servo, o pai recebe ele como filho. E o pai abraça, beija, dá nele, manda pôr uma aliança no dedo dele, sandálias, vestes novas. O pai o recebe. Ou seja, aqui
o amor está sendo expresso, ele está tendo essa certeza do amor derramado no coração dele. Só que é interessante, irmãos, o que me chama a atenção é que o jovem só foi ter a certeza desse amor através de um processo. Como eu falei, o pai não necessitaria ter deixado ele ir, mas deixou para ensinar ele uma lição. Olha o que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 5, no verso 1: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual temos esta entrada pela fé, esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ou seja, o amor de Deus está derramado no seu coração pelo Espírito Santo que foi dado, é fruto de um processo. Um processo que passa por tribulação, por paciência, por experiência, que traz a esperança. Eu aprendo, irmão, que todos os processos que nós temos passado, é o Senhor nos aperfeiçoando em amor. É o Senhor nos ensinando a amar Ele acima de todas as coisas. E esse amor, Ele vai nos transformar. Talvez você tenha 1 ano, 3 anos, 5 anos, 10 anos de crente. Só que eu tenho aprendido uma coisa, irmão. Não tem como os dias, semanas, meses e anos passar e eu continuar sendo o mesmo. Porque se eu continuo sendo o mesmo, eu não estou progredindo no Senhor. Se você continua sendo o mesmo, você não está progredindo no Senhor. E eu te convido nessa noite a olhar para si e perguntar: eu tenho progredido? O amor com que eu tenho dito, com que Cristo tem me amado, tem transformado a minha vida? Tem mudado o meu eu? Tem mudado quem eu sou? Porque aquele jovem proposto na parábola, ele passou por um processo, até ele entender quem era o pai, o amor que o pai tinha, e aquilo que quem o pai era, estava acima das coisas que o pai tinha para dar. É isso que eu tenho entendido que Deus tem feito conosco, irmão. Ele quer nos ensinar que Ele está acima das coisas que Ele pode nos dar. Tudo nessa vida é complemento, irmão. Tudo é complemento. Tudo é fruto da bondade de Deus. Porque o principal é o Senhor nas nossas vidas, amém? Se coloque de pé em nome de Jesus, que eu quero orar com você. Eu quero orar para que o Senhor nos aperfeiçoe em amor, que Ele nos ensine a amar acima de todas as coisas a Ele, que nós não sejamos pessoas imaturas, mas pessoas provadas e aprovadas, porque eu tenho aprendido uma coisa: se a aprovação ela vem com um intuito, que é de te aprovar e te fazer ser melhor na presença do Senhor. Ore comigo nesse momento. Soberano Deus e eterno Pai, meu Deus, neste momento nós te damos graças, Senhor, por esta noite. Senhor, se nós chegamos até aqui, Senhor, nessa semana, é prova da tua fidelidade, do teu cuidado, do teu carinho. Meu Deus, toma as nossas vidas nas tuas mãos, Senhor. Meu Deus, aperfeiçoa os teus filhos em amor. Pai amado, a tua palavra nos mostra, Pai, que o amor do Senhor nos transforma, o amor do Senhor nos muda, Senhor. E eu te peço, Pai, que o Senhor mude cada um que aqui está, o coração e a mente. Renova o nosso entendimento, Senhor, na tua palavra, Senhor. Seja conosco, ó Pai, nos aperfeiçoando, nos ensina a te amar, ó Pai, acima de todas as coisas. O Senhor é muito maior e melhor daquilo que o Senhor pode nos proporcionar, Senhor. Assim eu quero te agradecer, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a oportunidade, amém. Glória a Deus, irmãos. Quantos foram abençoados com essa palavra? Aleluia, o amor de Deus é grande para conosco. Que nós possamos crescer nesse amor, em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos encerrando o culto, mas tem uns avisos, né? Eu quero louvar o Senhor pela vida do meu querido Vicente. Quem não sabe, o Vicente está conosco aqui na obra desde abril, né, Vicente? Então, assim, fiquei muito feliz com a sua visita, tá, Vicente? Deus abençoe, muito obrigado por esse tempo aqui conosco, né? 9 meses aí que o Vicente está conosco, estamos aí nessa parceria, e que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Obrigado por tudo que você tem feito conosco aqui na obra, o amigo que você se tornou,
e que a bênção de Deus seja sobre você e sua casa, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus. Você pode aplaudir Deus na vida do Vicente em nome de Jesus? Vicente é responsável da obra aí, irmãos, está fazendo tudo para a glória de Deus, em nome de Jesus. Irmãos, domingo pela manhã tem escola bíblica dominical. Eu estava falando sobre a escola com uma pessoa. Só vem na escola dominical quem ama a palavra, irmãos. Quem não ama a palavra não vem à escola dominical. A gente não estou falando que quem não está vindo não ama, tá, irmãos? Eu estou falando que quem tem prazer de crescer em Deus, na palavra de Deus, desperta para estar na escola dominical. Tem escola dominical para as crianças e tem escola dominical aqui dentro. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Tessalonicenses. Domingo vamos falar sobre as características de um líder espiritual, que é a vida de Paulo. Então assim, vem para cá, domingo pela manhã, de 9 às 10, na verdade 15 para as 9, nós iniciamos a oração, 9 horas inicia a palavra e 10 horas em ponto termina, em nome de Jesus, ok? Você é nosso convidado. E domingo à noite tem culto de louvor e adoração ao nosso Deus, nós estaremos aqui adorando ao nome do Senhor. Semana que vem, durante a semana toda, de segunda a sexta, tem oração aqui no templo às 6 horas da manhã, a semana da Santa Ceia, amém? Então toda a igreja está convidada a estar aqui conosco às 6 horas da manhã. O Arthur, né, essa semana falou comigo ali na sala de computação. Esses 4 meninos aqui, acho que só 3, um é convidado hoje, né? E os 3 ali fazem aula de computação, eles estão vindo na igreja. E eu cheguei ali outro dia, aí batendo papo, ele falou assim comigo: Arthur, que dia que vai ter pão e vinho? Aí eu falei assim: você está querendo ceiar ele? Eu estou. Eu falei: que bênção, Arthur. Aí ele: eu sou batizado. Eu falei assim: melhor ainda. Eu fiquei preocupado de você não ser. Né? Então assim, eu fiquei muito feliz assim pelo fato deles estarem vindo à igreja, crescendo no Senhor, né? Aprendendo a palavra de Deus, estando aqui com a gente, né? O meu querido, ele falou que a palestra de quinta é melhor que a de domingo. Eu falei assim: eu e o pastor Hebe, nós estamos bem. Ô Jesus, tem misericórdia. E eles gostam mais do culto de quinta que o de domingo. Mas Deus abençoe, tá, a vida de vocês. Em nome de Jesus, a gente fica feliz por vocês estarem aqui conosco. Então, irmãos, eu quero fazer essa intimação aí. Semana que vem, todos os dias, 6 horas da manhã, nós estaremos aqui orando, buscando a face do Senhor. E domingo que vem, Santa Ceia, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão, consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos vocês, com todo o povo espalhado na face da terra. E o povo diz: amém. Deus abençoe o final de semana abençoado em nome de Jesus.